Olá IPCA, hoje é sábado, dia 19 de abril de 2014. Nós estamos juntos há 622 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 1 a 3 do segundo livro dos reis. Se ontem prestamos mais atenção em Josafá, o bom rei Josafá, que no entanto fez algumas alianças com o reino do norte, coisa que não devia ter feito, ontem vimos o reino do sul e Josafá. Hoje prestaremos mais atenção no reino do norte, onde está a casa de Acabe. Já vimos a morte de Acabe como aconteceu, mas quem ainda governa em Israel, o reino do norte, é a dinastia de Acabe. E o seu primeiro filho é Acasias, que vai reinar. E quando Acasias adoece, ele manda mensageiros para consultarem uma divindade estrangeira, Baal-zebub, deus de Ecrom. Quando os seus mensageiros estão a caminho, Elias aparece e manda voltarem, dizendo, será que não tem Deus em Israel para vocês terem que consultar um Deus fora daqui? E os mensageiros então trazem o recado a Acasias, que logo mata a charada, tratava-se de Elias. E Acasias considera a intromissão de Elias como uma interferência nos negócios do Estado. Nessa época, religião e Estado andavam muito unidas. E então, impedir o rei de obter uma profecia sobre o seu estado de saúde era se meter nos negócios do Estado e, portanto, ser um mau cidadão. Acasias manda 50 soldados e seu capitão para buscarem Elias, para prestar satisfações. Mas esses homens são consumidos por fogo de Deus. Uma segunda tentativa é feita por Acasias e outros 50 homens morrem. E na terceira tentativa, Acasias insiste. O capitão implora por sua vida e Deus autoriza Elias a poupá-la e a ir com ele. Elias vai chegar até Acasias e vai repetir a sua profecia, que de fato se cumprirá. E Acasias morre sem deixar filhos. E nós nisso já vemos parte da sentença de Deus sobre Acabe sendo cumprida. Porque o seu primeiro filho morre jovem, porque nem teve tempo de deixar filhos. Então é um segundo filho de Acabe, de nome Jorão, quem agora assumirá o reino. Você vai ver que isso tem uma clara implicação. Quando o rei se troca muito rápido, quando há muita instabilidade política, o reino se enfraquece. E foi justamente num momento de enfraquecimento do reino que os moabitas, conforme daqui a pouco vamos ler lá no capítulo 3, a partir do verso 4, os moabitas, que até então eram vassalos do reino de Israel, resolveram se rebelar e deram ocasião aí a esta batalha. Mas vamos deixar um pouco a política internacional de Israel de lado enquanto comentamos o capítulo 2. Se no capítulo 1 vimos parte da profecia de Deus sobre Acabe se cumprindo, seu primeiro filho morre, não deixa herdeiro, o reino precisa passar para um segundo filho de Acabe. Aqui no capítulo 2 nós estamos vendo profecias que já foram feitas lá no primeiro livro dos reis a respeito da sucessão de Elias sendo cumpridas. Eliseu vai assumir o seu lugar. E da mesma forma como vimos uma sucessão entre Moisés e Josué, nós teremos aqui uma sucessão entre Elias e Eliseu. É importante destacar isso para você. As pragas, os milagres que foram feitos por Moisés, todos se destinavam a mostrar que o Senhor de Israel era o Deus único e verdadeiro e não os deuses egípcios. E nós já dissemos a você que da mesma forma, os milagres que Elias fez foram pensados para mostrar que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro e não Baal. Há muitas semelhanças entre o que aconteceu na vida de Elias e o que aconteceu na vida de Moisés. Os dois pediram para morrer, os dois estiveram no Monte Horebe, Deus passou para se mostrar a ambos. A gente já falou sobre isso. E do mesmo jeito que Moisés teve Josué como seu sucessor, Elias terá a Eliseu. E essas duas duplas caminham aqui em paralelo, de tal forma que os milagres que Moisés fez, Josué em alguma medida repetiu para mostrar que Deus era com ele. Entre esses milagres está certamente a travessia do Mar Vermelho, feita com Moisés, e a travessia do Rio Jordão, feita com Josué. E é por isso que Elias vai atravessar o Jordão, e Eliseu depois vai fazer o mesmo milagre. Isso para provar que de fato o Espírito que estava com Elias estava também com Eliseu. E isso também se reflete aqui naquilo que Eliseu pede para Elias. Eu quero porção dobrada do teu Espírito. Eliseu não está pedindo para ser 2 vezes mais cheio do Espírito do que Elias era.
Mas Eliseu está pedindo que, da mesma forma como um filho primogênito recebia uma porção dobrada, porque ele conduzia a herança da família, que Eliseu então fosse o sucessor, considerado o sucessor de Elias. Então, essa é a ideia. Quando você der para mim porção dobrada, significa que eu sou o continuador do seu ministério profético. Elias vai dizer, se você me vir subindo enquanto eu subo ao céu, então o seu desejo terá sido atendido. E é então o que acontece. Eliseu vê Elias subindo ao céu num redemoinho, ele vê carros que são mandados dos céus para separarem ele de Elias, e ele não pode fazer nada para impedir isso, então ele entende que de fato é o sucessor agora de Elias. É interessante que os primeiros milagres de Eliseu têm a ver com também a travessia do Jordão. Isso acontece perto de Jericó, como foi lá nos dias de Josué. Da mesma forma que a primeira praga, quando Moisés transformou água em sangue, estava relacionada com isso. Tem a ver com o primeiro milagre de Jesus no Evangelho de João, onde a água é transformada em vinho. Tem a ver com a obra de Moisés no deserto, em transformar águas amargas em boas para se beber em Mara. Aqui também vem um primeiro milagre de Eliseu, transformando as águas de Jericó, que eram ruins, em águas saudáveis. Da mesma forma, aqueles que se opuseram a Moisés em todo o seu ministério sempre foram feridos, e aqui aqueles que zombam de Eliseu também são feridos. De tal forma que este capítulo 2 é colocado aqui para deixar claro para nós, sem qualquer dúvida, Elias está no ministério de Eliseu. Ele continua essa obra. E é interessante que esse padrão de duplas vai ser mantido com João Batista e Jesus. Essa ideia de você ver, por exemplo, que quando alguém ascende ao céu e os demais testemunham, eles serão continuadores disso no mesmo espírito, é o que estará presente na ascensão de Jesus, quando ele sobe e os seus discípulos veem a sua ascensão aos céus e recebem o Espírito Santo para testemunhar a obra do Senhor Jesus. E há padrões aqui muito belos que nos remetem à Escritura como um todo, de Moisés a Cristo, para deixar claro para nós. Eliseu está continuando a obra de Elias. Dito isso, vamos ver o que Eliseu vai fazer agora com Acabe e a sua casa. Acabe já está morto, Acasias, o seu primeiro filho, já está morto, Jorão, o seu segundo filho, está reinando. E quem aparece para mais uma guerra? O Josafá. Nós já falamos sobre as suas alianças indevidas com o Reino do Norte, mas aqui temos mais uma ocorrência. E uma vez que o Reino do Norte estava meio enfraquecido, como já comentamos, não é? Acabe morreu, seu filho mais velho morreu sem deixar herdeiro, assume o seu segundo filho Jorão. Os vassalos moabitas resolveram se rebelar contra os israelitas e houve guerra. Josafá foi chamado para apoiar e vão até lá os reis de Israel, de Judá e também o rei de Edom, que devia ser vassalo do rei de Judá na época. Então vai todo mundo junto. E aí eles são auxiliados por Deus para obter vitória contra os moabitas. E isso mostra que, apesar da infidelidade dos reis de maneira geral, Deus ainda está mostrando misericórdia para com o seu povo. Você se lembra que Deus mostrou misericórdia para com Acabe quando ele fez guerra com os sírios e obteve vitórias para o exército de Acabe, que ainda assim se mostrou ingrato. E aqui então o tema se repete. Apesar de Deus dar vitória ao povo, tanto a Judá quanto a Israel, os israelitas, o povo do norte, continua se afastando injustificadamente do Senhor. Terminamos a leitura do capítulo 3 com um detalhe aterrador. Enquanto o rei moabita se via em aperto, ele sacrifica o seu filho primogênito, tentando provocar seu Deus, o Deus Quemos, a ajudá-lo. O texto aqui é um pouco difícil no original, mas a ideia é que houve ira contra Israel. Nós não sabemos com toda certeza se essa ira deva ser Deus, que ao olhar de novo o tamanho, o estado de corrupção ali, resolve dizer chega, não vou mais dar vitória para os israelitas, ou se essa ira se refere ao fato de que quando os moabitas viram o seu rei sacrificando o príncipe, eles se encheram de mais fúria e batalharam com um pouco mais de energia. De qualquer modo, a vitória que Deus concedeu aos israelitas, unidos aos soldados de Judá,
com os soldados de Edom em relação aos moabitas, ela para por aqui. Eles não triunfam total e absolutamente. E o que nós temos aqui então é um enfraquecido reino do norte, ainda obtendo um restinho de misericórdia divina. Um Josafá em mais uma aliança indevida do reino do sul para com o reino do norte. O profeta Eliseu inequivocamente assumindo o ministério profético de Elias. E agora, a partir da próxima segunda-feira, a gente vai conferir como Eliseu de fato está ligado inseparavelmente ao ministério de Elias. Isso vai ser demonstrado na natureza dos milagres que Eliseu realiza. Quando a gente ler na segunda-feira sobre o que Eliseu vai fazer, a gente vai ficar com a impressão, eu já li isso em algum lugar. Já sim, você já leu isso no ministério de Elias. Por hoje então é isso. Estamos um pouco mais concentrados agora na história do Reino do Norte e vamos prosseguir nos primeiros dias da semana que vem um pouco mais no Reino do Norte, onde Jorão, o segundo filho de Acabe, está reinando e onde Eliseu, o sucessor de Elias, está profetizando. E entendendo isso, você está pegando aí o quadro geral. Espero que você esteja se equilibrando bem entre Reino do Norte e Reino do Sul, entre Reis e Crônicas, e saiba então tirar proveito daquilo que você está lendo. Bom estudo para você. Até amanhã na igreja, se Deus quiser. Até lá.